Oi, gente. O canal do Leonardo Estopa voltou, né? Ele reativou o canal, inclusive fez essa live aí, em que, entre outras coisas, ele não tocou no assunto do áudio que foi disponibilizado no site do Diário do Centro do Mundo e que o Pedro Zambarda disse no Meteoro Brasil, vocês viram o meu vídeo aqui, que ele viu os prints e que ele sabe, essas palavras do Pedro Zambarda, que ele sabe que o áudio saiu do celular do Leonardo Estopa, um áudio em que ele teria, né, chamado de irmão e de herói aquele assassino que matou uma mulher arrastando o corpo dela e tal, aquela coisa horrorosa que acho que vocês sabem o que é, teria sugerido uma vaquinha para consertar o veículo. Essa é a alegação que está no Diário do Centro do Mundo e confirmada pelo Pedro Zambarda. E é óbvio que o público do Leonardo Estopa questionou ele sobre isso, né? Os comentários desse vídeo aqui, né? A esmagadora maioria dos comentários, né, são justamente questionando sobre isso, dizendo que o vídeo é para desviar o foco do áudio. Agora todos sabem, todos sabem que o Estopa considera herói e irmão, se referindo ao áudio. A outra pessoa perguntando, já abriu a vaquinha para ajudar teu herói? Enfim, naquele áudio você provou quem é, explica o áudio. Eu gostaria de lembrar assim, muita gente também questionou no meu vídeo que a voz não parecia do Estopa. Isso pode ter algumas explicações, mas eu estaria especulando aqui. Eu não sei, eu não vi os prints, né? Eu não sei se o áudio é dele ou não. Algumas hipóteses. Ele pode ter repostado o áudio de uma outra pessoa no grupo. Isso explicaria porque foi do celular dele, ou seja, talvez alguém com que ele concordasse com aquela, entre aspas, piada ou gracinha, que, enfim, eu não vejo nenhuma graça nisso, mas, enfim, não. Essa é uma hipótese. Uma outra hipótese é que tem uma variação aí da voz, da captura e tal. Ou uma outra hipótese é que, enfim, o Estopa talvez explique no futuro. Eu não sei. O que eu sei é que o público do Estopa está muito revoltado, né? Enfim. E os empresários diziam que pagar o 13º iria quebrar a economia também. Essa aqui, a Rose, ela já está questionando a coisa do 6 por 1, que eu vou desmontar o argumento utilizado pelo Estopa na sequência. O Leonardo Estopa ele apresenta a questão como se fosse ser assim, totalmente equilibrado. Ele primeiro coloca qual seria a posição da esquerda, porque que a esquerda está defendendo o fim do 6 por 1, depois porque a direita está contra, e aí ele vem com a análise teoricamente equilibrada. Eu discordo dessa análise aparentemente equilibrada e vou trazer dados para ilustrar a minha discordância, né, sobre a explicação do áudio. Enfim, veremos no futuro. E o pessoal que diz assim, André, você devia parar de fazer vídeos sobre isso. Eu fiz 2 vídeos ontem, um sobre Santa Catarina está se tornando cada vez mais o berço do neofascismo e um outro sobre o gás do povo e Nicolas e outros terem votado contra, né? Inclusive, vale a pena lembrar que o estado de Santa Catarina, obviamente, não pode ser generalizado para esses neofascistas, não é? Existem pessoas bravamente combatendo o neofascismo em Santa Catarina que tem minha admiração, obviamente, né? E esses 2 vídeos eu postei ontem, não tinham nada a ver com Estopa, mas aqui no canal a gente sempre tem vídeos que tem a ver com o que eu quero cobrir e tem vídeos sobre o que o público quer que eu analise, né? E o número alto de visualizações dos meus vídeos sobre o Estopa e sobre esse caso e as minhas análises sobre isso, que nunca caem no senso comum, né? Eu uso o caso sempre como um ponto de partida, né? Tem número de visualizações que mostram que o público está interessado sobre isso. Então vamos à análise e o desmontar do argumento do Estopa sobre o fim do 6 por 1. Prática. Se essa pauta for aprovada, a gente vai ter uma redução de
44 horas semanais para 40 horas semanais. Quando a gente tem uma redução de 44 horas semanais para 40 horas semanais, você tem uma redução na produtividade. Não tem evidências científicas disso. Aliás, existem estudos que mostram que redução até para 4 dias, tem vários estudos indicando, vou falar, aumento de produtividade, né? O projeto piloto, aqui, ó, o projeto piloto no Reino Unido, envolveu 2 meses de preparação e tal e coisa. Empresas que incluíam variedade de organização de diversos setores não eram obrigadas a implementar rigidamente um tipo específico, desde que o salário fosse mantido em 100% e os funcionários tivessem uma redução significativa na jornada, né? Os resultados baseiam-se em tal. O teste foi um sucesso estrondoso. Das 61 empresas, 56 mantêm a semana de 4 dias, 92%, e 18 confirmaram que a política é uma mudança permanente. Alguns dos benefícios mais significativos da redução de jornada de trabalho no bem-estar. Dados comparativos do antes e depois mostram que 39% apresentam redução de estresse, 71% tiveram diminuição no nível de burnout, diminuição de problemas de ansiedade, problemas físicos. A medida de equilíbrio entre vida profissional e pessoal também melhoraram. 60% dos funcionários constataram uma maior capacidade de conciliar trabalho com responsabilidade e cuidado, né? Enfim. Outras medidas positivas de redução do trabalho no âmbito dos negócios. Receita das empresas, produtividade, permaneceu praticamente a mesma, com aumento médio de 1,4. Eu vou repetir, viu, Estopa, para você ouvir. Aumento médio de 1,4, né? Ponderando pelo pódio da empresa e tal. O número dos funcionários que deixaram as empresas diminuiu significativamente e tal. Mas não tem só esse não, tem um monte. Como uma semana de trabalho de 4 dias pode aumentar o bem-estar sem prejudicar o desempenho. A semana de 4 dias está ganhando interesse com estudos internacionais relatando melhoria no bem-estar e no desempenho dos funcionários. Apesar de passarem menos tempo no trabalho, aqui argumentamos que o melhor desempenho na semana de trabalho de 4 dias surge por meio de 2 mecanismos psicológicos de recuperação e motivação, porque cérebros mais descansados e motivados produzem um trabalho melhor. Aqui é um artigo que busca explicar esses resultados que os estudos estão mostrando. Mas tem mais! Tem mais! Aqui, ó. Semana de trabalho reduzida, o que mostra os estudos. Os resultados desafiam suposições antigas, né? Suposições antigas. E apontam para um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Se os funcionários trabalharem menos horas, a produtividade cairá. Os resultados de 2 estudos envolvendo um total de 1% da força de trabalho na Islândia indicam que a resposta para essa pergunta é um sonoro não. A produtividade não vai. Preciso gritar mais alto? Preciso falar mais forte? Deu para ouvir? Não! De forma geral, os resultados mostram que as reduções na jornada de trabalho se mantiveram a aumentar a produtividade e a prestação de serviços, melhorar o bem-estar e o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, segundo o relatório, tornando pública a jornada da Islândia para uma semana de trabalho mais curta, publicado em junho de 2021. Líderes empresariais estão analisando esses e outros resultados, no plural, vários resultados, né? Vários resultados. Então, lá vem vários e vários resultados. Isso, resultado de 4 dias. Porque lá no mundo desenvolvido, que tem direitos sociais, que tem sindicatos, que não foram transformados em pelegos ou destruídos, nem passa pela cabeça deles falar em semana de trabalho de 6 dias, folga 1. Se alguém dissesse isso na Islândia, na Itália, no Reino Unido, na Dinamarca, alguém ia virar, olhar para você: você está querendo trazer de volta a escravidão? Por que isso? Nem passa pela cabeça deles. 5 dias já está sendo questionado lá. Nós estamos tentando colocar, acabar com 6 por 1 e talvez colocar 4 ou 5 dias. E a pessoa folgar 2. Vale a pena lembrar que diminuição da jornada de trabalho também vai aumentar o emprego. Porque o que produz o emprego é a demanda de um produto.
É a demanda que produz o emprego. Se tiver demanda para o produto, para ter trabalho, as empresas vão ter que contratar mais gente se as pessoas trabalhando 5 dias não for suficiente. Simples assim. Porque o que produz o emprego não é a bondade de criador de emprego, de empreendedor. Isso é ideologia pura, imbecil, inclusive. O que produz o emprego é a existência da demanda. E é por isso que aumentar o salário mínimo, é por isso que aumentar a distribuição de renda aumenta a demanda. Para pensar por um segundo. Se aumenta o salário mínimo, as pessoas com mais dinheiro, o que é que elas fazem? Compram mais. Se a demanda é maior, se a demanda aumenta, o que é que as empresas precisam fazer? Aumentar a produção. Então, o que leva à produção é a existência ou não de demanda. Enfim, é demais. Eu não aguento essas coisas não, gente. É difícil. Pesquisa inglesa mostra que a redução da jornada de trabalho não afeta a produtividade. Segundo Maria Emília Fonseca, o que se verificou no estudo feito na Inglaterra é que de fato existem benefícios em reduzir a jornada de trabalho, principalmente nas questões de segurança e saúde dos trabalhadores. E não afeta a produtividade. Quando afeta positivamente. Por que eu fiz questão de rebater e desconstruir o Leonardo Stolpa literalmente defendendo o 6x1, né? Literalmente arrumando argumentos para manter a hiperexploração, para mostrar que a jornada dele para a extrema-direita foi completa, inclusive nas causas que ele dizia que tinham atraído ele para o petismo, que era o trabalhismo, que era defender a classe trabalhadora. Porque nada mais anti-classe trabalhadora do que defender uma jornada de trabalho de 44 horas. Ou arrumar qualquer tipo de justificativa, né? Agora, se ele vai dar explicação ou não vai dar explicação para o negócio do áudio, que pegou muito mal e que o público dele próprio está todo revoltado, e o vídeo dele só teve 300 likes, né? Embora tenha tido mais de 5 mil views, o que mostra que o público só está acompanhando para ver até onde esse negócio vai, mas já estão abandonando. O número de inscritos do canal dele, eu acho que ele já perdeu mais de 15 mil inscritos. E a tendência é perder mais. E para os inscritos do canal do Stolpa, eu tenho uma recomendação. Se inscrever na Nova Máquina do Tempo. Porque aqui nós temos um canal orgânico à classe trabalhadora. Orgânico às lutas da classe trabalhadora e orgânico às lutas da população excluída, da população que sofre preconceito. E nós entendemos, diferentemente do que o Stolpa pensa, de que todas as lutas progressistas podem e devem ser articuladas em prol da emancipação. Portanto, a luta do movimento feminista, a luta do movimento negro, a luta do movimento ambientalista, a luta do movimento LGBTQ+, a luta de todos esses movimentos e outros movimentos sociais progressistas devem ser articulados, devem buscar equilíbrio entre reconhecimento da validade das lutas para que juntos possamos lutar por justiça tributária, por fortalecimento da classe trabalhadora, por democratização dos espaços de trabalho, por renda universal de cidadania, para justiça tributária, para a gente identificar corretamente quem são aqueles que estão concentrando poder e riqueza, os bilionários, as grandes corporações empresariais, e a gente reconhecer que nós precisamos de um horizonte para além do capitalismo. O capitalismo não é um sistema que nós devemos defender. Devemos lutar contra ele, reformando ele para tentar melhorar o que for possível, mas em última análise defender políticas para superá-lo, para ir além dele, para colocar ele no retrovisor da história. Aprofundando a democracia nos espaços de trabalho, indo em outra direção, né? Enfim, é isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, faz um dos nossos cursos, o link está no comentário fixado, ou manda um pix para andretj@terra.com.br.
E se você gostou muito desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração, até o próximo vídeo.